Olá, boa noite. Hoje vamos explorar um tema universalmente humano, a dor de não ter propósito na vida. Muitos de nós já experimentaram essa sensação avassaladora de estar à deriva, sem um propósito claro. E nesta apresentação eu vou-vos apresentar algumas crenças que alimentam esse vazio e apresentar maneiras de superar essa questão muito desafiadora. Devemos começar aqui por explorar, portanto, apresentar algumas crenças que estão associadas, portanto, a esta dor de não ter propósito na vida. A primeira de todas é logo, portanto, a falta de procura por significado na sua vida. Porque o significado na vida é um desejo intrínseco à natureza humana, o desejo intrínseco de encontrar um propósito, é inato em nós. Quando nos sentimos perdidos, pode ser devido à crença de que as nossas ações não vão ter qualquer impacto significativo no mundo. Portanto, mas no nosso vão ter, como é óbvio, não é? E ao mudar o nosso é a única coisa que nós podemos fazer e contribuir. E quando a pessoa não acredita nela ou não acredita nisto, ou seja, esta crença vai privá-la de um sentido mais profundo de conexão com o nosso próprio ser e, obviamente, depois isso vai privar com os seres que gostaria, no fundo, de comunicar e de partilhar a vida. Eu vou abrir agora aqui esta parte para poderem, portanto, visualizar melhor. Portanto, cá está o procurar por significado na sua vida, portanto, é inato na natureza humana e é algo que tem que ser feito agora, então, especialmente nesta transição de eras entre a era de peixe e a era de aquário, ou seja, por isso é que muitas pessoas com as feridas completamente abertas, porque o objetivo é que elas as curem, as tratem, de forma a podermos todos evoluir em conjunto para a era de aquário, em que toda essa densidade já tem que estar bem resolvida. E eu vou agora aqui aproximar um pouquinho mais a câmera aqui, portanto, para explorarmos em conjunto as consequências. Quais são as consequências quando a pessoa, portanto, não liga e não quer saber do seu propósito de vida e acha que é um sentimento de vazio que ela não deve, obviamente, explorar e resolver. Portanto, são apenas algumas consequências, descontentamento e insatisfação. Portanto, que a falta de busca por significado pode levar a uma sensação geral de descontentamento e insatisfação, como é óbvio. Porque sem um propósito que dê sentido às ações e às escolhas que a pessoa faz na vida, a pessoa pode se sentir completamente perdida e vazia. A seguir temos, portanto, a falta de motivação, a ausência, portanto, de um objetivo ou de um propósito claro, pode resultar de uma falta de motivação para se envolver em atividades e, obviamente, trabalhar para construir, ser construtivo, ser proativo. Sem algo para que a pessoa tenha vontade, obviamente, de se esforçar e trabalhar, a pessoa pode se tornar completamente apática e desinteressada. A seguir poderá vir, portanto, o stress existencial. A pessoa pode começar a questionar o propósito da própria existência, levando a um stress existencial. Questões sobre o sentido da vida podem se tornar fontes de grande ansiedade e preocupação. Ter sentimentos de baixa autoestima, que eu já falei de várias vezes nela aqui. A ausência de um propósito significativo, portanto, quando a pessoa não tem, obviamente, esta emoção, este sentimento de ter um propósito significativo na sua vida, vai, obviamente, impactar negativamente na sua autoestima. A pessoa pode se comparar com os outros que parecem ter um propósito mais claro, levando a sentimentos de inadequação. Decisões não alinhadas, porque se é uma busca por significado, a pessoa pode tomar decisões, como ela não está na energia dela, não está na essência dela, não o conhece sequer a sua alma e a sua própria energia, as decisões que pode tomar não vão estar alinhadas com os seus valores e interesses autênticos. E isso, obviamente, vai levar a uma vida desalinhada e completamente insatisfatória. Poderá haver a estagnação, portanto, pessoal. A falta de busca por significado pode levar à estagnação pessoal e à falta de crescimento. A pessoa pode se contentar com uma zona de conforto e vai evitando desafios e oportunidades de desenvolvimento que, obviamente, que não vão permitir que ela cresça e se desenvolva. A sensação de vazio. Uma das consequências mais impactantes é a sensação de vazio que a pessoa pode sentir. A pessoa pode sentir que falta algo fundamental na sua vida, mesmo que tenha sucesso material ou realizações externas, e nós temos muitos exemplos ao redor do mundo, pessoas que no fundo são muito ricas e conseguiram muito sucesso material, mas que são profundamente infelizes e têm doenças por vezes terminais e situações de vida muito complicadas que o dinheiro obviamente não consegue compensar.
A depressão e a ansiedade, a ausência de um propósito profundo pode contribuir para o desenvolvimento de sintomas de depressão e ansiedade. A falta de um motivo para se levantar, ou seja, de manhã, não é, para viver, vai impactar negativamente no bem-estar mental, aliás, a todos nos 4 planos: físico, mental, emocional e energético, que é onde começa absolutamente tudo. Envolve-se apresentar, portanto, a falta de resiliência. A pessoa pode ter dificuldade em enfrentar desafios e adversidades, pois a falta de ter um propósito significativo vai afetar a sua capacidade de encontrar um sentido em situações difíceis e ter essa resiliência emocional. E agora vou-vos apresentar, portanto, aqui algumas das soluções, porque a solução aqui passa pela conexão, obviamente, com o seu propósito, a pessoa conhecer-se bem e conseguir, obviamente, perceber o que é que anda aqui a fazer e saber porque é que nasceu. Porque a procura do significado na vida, obviamente que é muito pessoal e única, porque nós somos únicos. E é essa busca, e é essa procura, essa investigação que a pessoa deve fazer. É isso que se trabalha, portanto, nos programas terapêuticos. E a solução para encontrar esse significado, obviamente, vai variar de pessoa para pessoa. No entanto, vou-vos apresentar só aqui umas abordagens gerais que podem ajudar a orientar, portanto, a pessoa na direção de descobrir um propósito mais profundo e significativo. E vamos começar pela autoexploração e autoconhecimento. Iniciar uma jornada de autoexploração é fundamental. Isso é isso que se faz, portanto, nos programas terapêuticos. Isso envolve refletir sobre as suas paixões, valores, interesses e habilidades. A pessoa conhecer-se realmente. E quanto mais a pessoa se conhece a si mesma, mais fácil será identificar o que é que realmente é importante para ela. Identificação de valores pessoais. Portanto, é importante que a pessoa conheça quais são os seus valores fundamentais. O que é mais importante para si na sua vida. E as suas ações e decisões devem estar alinhadas com esses valores para criar um senso de significado. Definição, portanto, de objetivos significativos. Portanto, estabelecer metas, depois de conhecer bem, obviamente, estabelecer metas que sejam alinhadas com os seus valores e interesses. Ter objetivos significativos dá um senso de direção e de propósito claro para a sua caminhada na vida. Identificação das suas paixões e, obviamente, fazê-las, obviamente, não é só identificá-las. Identificar as atividades e interesses que realmente o entusiasmam. Participar, ou seja, vivenciar essas atividades, vai trazer uma sensação de realização e significado à sua vida, especialmente porque vão, obviamente, elevar a sua vibração. E só depois é que poderá, obviamente, contribuir para os outros, contribuir realmente de alma com o melhor que tem para dar. Descobrir, portanto, as suas paixões, os seus talentos e os seus valores vão contribuir para a sociedade ou ajudar os outros. E é que realmente vai ajudar. Muitas vezes ajudar os outros, nesse sentido, neste alinhamento, depois de se conhecer bem e levar o seu melhor, vai trazer, obviamente, um profundo senso de propósito. Cultivar relacionamentos autênticos, conectar-se com pessoas que compartilham os seus valores e interesses. Isto é muito importante. Relacionamentos autênticos, ou seja, isto na vida pessoal, obviamente. Na vida profissional, nós vamos, obviamente, lidar com todo o tipo de energias e de pessoas. Mas na questão pessoal é muito importante saber escolher os relacionamentos e que sejam autênticos, significativos, com valores e interesses em comum e que vão fornecer apoio emocional e um senso de pertencimento. Levar o desenvolvimento contínuo, ou seja, estar aberto ao crescimento pessoal e à aprendizagem contínua. Portanto, a novas experiências e aprendizagens que vão trazer, portanto, podem trazer novas perspectivas e direções para a sua caminhada. Como eu já referi aqui várias vezes, ter bons hábitos diários de se colocar numa alta vibração é fundamental. E uma das coisas que pode deixar começar a fazer é meditar, aprendê-lo pelo menos a fazer e fazê-lo, e a meditação e a reflexão. A prática regular, portanto, da meditação e da reflexão vai ajudar a sintonizar-se, portanto, com a sua intuição e a encontrar respostas dentro de si. A exploração espiritual, para algumas pessoas isto depende muito de indivíduo e cada um tem o direito, obviamente, a ter as suas crenças e aquilo em que acredita. A exploração, portanto, de uma dimensão espiritual ou transcendental, e estamos aqui a falar, por exemplo, da energia universal, pode fornecer um senso de significado muito mais amplo. Por último, vou-vos falar, portanto, de, obviamente, aprender com as adversidades.
encontrar, portanto, conseguir perceber quais são as lições de crescimento, mesmo nas situações difíceis. Porquê que isto me aconteceu? Porquê que eu atraí isto? O que é que eu tenho a aprender com isto? O que é que eu tenho aqui a transformar? E é aqui que o programa terapêutico ajuda, obviamente, aqui e em muitos outros aspectos, porque torna-se muito difícil a pessoa fazer, obviamente, tudo isto sozinha, sem saber como fazer. O programa terapêutico dá atalhos, obviamente, torna tudo muito mais fácil num passo a passo, em que, perante situações muito difíceis, portanto, é importante trabalhar a resiliência diante dessas adversidades. Isso vai levar a uma maior compreensão do propósito. Aliás, é muitas vezes assim que nós conseguimos perceber o significado de muitas coisas e crescer e realmente sentir a plenitude que saber qual é o nosso propósito nos dá. E agora vou-vos falar noutra crença que está muito associada à dor não ter propósito na vida, que é a comparação constante com os outros, em que é uma crença muito frequente, que é uma das crenças que frequentemente contribuem para a falta de propósito. É esta constante comparação com os outros, ou seja, a pessoa está completamente sempre fora da energia dela. Ela não se conhece e está sempre a querer comparar-se com uma energia que não é a dela. Cada um tem a sua, ela tem que descobrir a própria, mas é muito frequente isto acontecer. E como a pessoa está constantemente a comparar com os outros, quando nos medimos por realizações alheias que não têm nada a ver com a nossa energia, nós subestimamos o nosso próprio valor. A própria pessoa se está a colocar para baixo e não se está a valorizar. Superar essa crença envolve reconhecer que a caminhada é única e que obviamente não podem ser equiparadas. E aqui na comparação constante com os outros, em que, então, como eu referi, subestimamos o nosso próprio valor e, obviamente, que com esta passagem da era de peixes para a era de aquário, isto não pode, obviamente, não pode acontecer. As pessoas têm mesmo, estão a ser empurradas, ou seja, estão a ser incentivadas a resolverem realmente estas questões e realmente explorarem a sua essência e enraizarem esta energia em si próprios. E quais são as consequências, obviamente, de não desta comparação constante com os outros? E vamos começar pela baixa da autoestima, que eu já referi aqui várias vezes. Por comparar-se frequentemente com os outros vai levar a sentimentos de inadequação e de inferioridade. E a pessoa pode perceber as suas próprias conquistas como menos valiosas em comparação com as dos outros, em vez de aceitar que aquelas são as dela e que são extremamente valiosas. O que, quando ela não faz isto, vai afetar negativamente a sua autoestima. A insegurança, a constante comparação pode levar a uma sensação crónica de insegurança. A pessoa pode duvidar das próprias habilidades e capacidades e está constantemente a duvidar de si própria, constantemente a preocupar-se com não ser bom o suficiente. Contentamento. O descontentamento, ou seja, o comparar-se com os outros, vai levar a um sentimento contínuo de descontentamento. Mesmo quando a pessoa alcança conquistas, e temos muitos exemplos desses, a pessoa pode sentir que não está à altura, o que vai impedir a satisfação genuína. Falta de confiança. A pessoa pode perder a confiança em si mesma, vai questionar as suas próprias decisões e escolhas. E isso pode levar a uma paralisia de análise, onde se torna difícil tomar decisões sem se comparar com os outros. A depressão e a ansiedade. Comparar-se constantemente pode aumentar o risco de desenvolver sintomas de depressão e de ansiedade. A constante sensação de estar aquém dos outros pode gerar sentimentos intensos de tristeza e de preocupação. Isto porquê? Porque a pessoa não está na sua essência. Porque a partir do momento em que a pessoa tem a sua essência bem enraizada, se os outros gostarem ou não, temos pena. Ou seja, eu tenho primeiro que gostar de mim e estar com aqueles que gostam de mim. É nessa partilha que realmente as coisas vão crescendo. Quem não gosta, tudo bem. Ou seja, é só não estar, não é? Mas, ou seja, a pessoa não deixar-se estar completamente vazia, a sua essência ser inexistente, essa energia tem que estar bem enraizada na pessoa para que essa má avaliação, digamos assim, que o outro possa fazer, não vai afetar. O foco excessivo em falhas. Aquela pessoa que está sempre a comparar-se com os outros pode levar a um foco exagerado nas próprias falhas e imperfeições. Ou seja, vai como se colocasse lá uma lupa. E a pessoa pode negligenciar
as suas realizações e aquilo que consegue conquistar e se concentrar apenas no que percebe como negativo. Aqui, a perda de identidade, a constante comparação pode fazer com que a pessoa perca-se completamente em tentar encaixar nas expectativas dos outros. Isso provavelmente, quase certeza, vai levar a uma perda da própria identidade autêntica, o que vai levar a uma vida vazia e sem propósito. O desânimo e a desmotivação, comparar-se com os outros, pode desencadear sentimentos de desânimo e desmotivação. A pessoa pode sentir que não vale a pena sequer tentar, já que nunca estará à altura dos padrões percebidos e que os outros requerem. A dificuldade em celebrar as suas conquistas. A pessoa pode achar difícil celebrar as suas próprias conquistas porque está sempre focada nas realizações das outras pessoas. Isso vai diminuir a alegria e a gratificação pessoal. Quais, portanto, são as soluções que pode desde já começar a implementar? Ou seja, reconhecer que a sua caminhada na vida ela é única e não pode ser jamais equiparada. Porque superar o hábito de se comparar constantemente com os outros exige muita autocompreensão, mudança de mentalidade e práticas intencionais. E eu vou apresentar aqui só algumas estratégias, como já referi, para ajudar a encontrar uma solução para esse padrão que é extremamente prejudicial. Vamos começar pelo cultivar a autoconsciência. Reconhecer quando você está a comparar-se com os outros e observar como é que isso afeta as suas emoções e pensamentos e conscientizar-se desse padrão, portanto, ter consciência desse padrão é o primeiro passo para conseguir superá-lo e depois, obviamente, trabalhar, que isso já existe, depois outro tipo de ferramentas terapêuticas. Praticar a autocompaixão. Tratar-se com a mesma gentileza e compaixão que você, portanto, teria um amigo. Reconhecer que todos têm as suas próprias jornadas e desafios e que é mesmo para ser assim. E não há qualquer necessidade de se julgar negativamente. Estabelecer metas internas. Concentrar-se nos seus próprios objetivos e progresso pessoal. Definir metas que sejam importantes para si, em vez de medir o seu sucesso com base nas realizações dos outros. Celebrar as suas próprias conquistas, a reconhecer e celebrar aquilo que consegue, obviamente, conquistar, independentemente de quão pequeninas possam parecer. Aprender a valorizar as suas realizações sem compará-las com as dos outros, são as suas, é aquilo que é para si. Aprender com os outros, esta é uma parte também muito importante. Em vez de estar a comparar negativamente, veja os outros como fonte de inspiração. Por isso é que é tão importante nós estarmos com pessoas que realmente gostamos, que nos inspiram, que têm os mesmos valores e interesses que nós. E, ao vê-las como fonte de inspiração, vai aprender, obviamente, alguma coisa com elas e que poderá, eventualmente, até ajudá-la na sua caminhada. Identifique características positivas e use-as como motivação para o seu próprio crescimento. Praticar a gratidão. Esta parte é fundamental. Concentrar-se nas coisas pelas quais você é grato na sua própria vida. Isto é muito importante para a elevação da energia. A gratidão pode ajudar a desviar a atenção das comparações negativas, mas mais importante do que isso, a gratidão naquele estado de hipnose, naquele estado mais elevado, quando trabalhamos essa emoção naquele estado, ela amplifica-se de uma maneira que vai ecoar pelo universo. Por isso é tão importante trabalhar a gratidão. Não é só pensar em ser grato, não. É de coração, não é na cabeça, é sempre realmente na emoção. Foque-se no autodesenvolvimento. Colocar a sua energia no seu desenvolvimento pessoal e contínuo. Este é que é o verdadeiro desafio. Não é com os outros, é consigo. E é aqui que realmente você vai conseguir crescer. O procurar por melhorias internas vai proporcionar uma sensação de propósito e realização independentemente dos outros. A limitação do tempo que passa nas redes sociais, muito importante. Se as redes sociais desencadeiam comparações negativas, considere limitar o tempo que passa nelas, como é óbvio, não é? Isso vai reduzir, portanto, a exposição a influências que alimentam esse hábito. Utilize as redes sociais realmente com um propósito que seja construtivo e limite o tempo que passa nelas. Pratique a aceitação. Aceite
que ninguém é perfeito. Isso não existe. Isso é uma ilusão. E que todos têm as suas próprias caminhadas. Valorize quem você é e a caminhada que está a percorrer, que é única e que só você pode fazer. Outra crença que está associada, portanto, ao facto de não ter propósito, a dor de não ter propósito na sua vida, é o foco excessivo em resultados tangíveis. Ou seja, muitas vezes colocamos uma ênfase excessiva em resultados concretos e mensuráveis. A crença de que a crença de que o nosso valor é ditado pelas conquistas materiais. Isso priva-nos da satisfação que vem de um propósito interno. Porque a solução reside em reconhecer a importância de experiências emocionais, conexões e crescimento pessoal. Porque, obviamente, nós temos até muitos exemplos nesse sentido de pessoas que têm muito dinheiro, têm muitas coisas, que é importante, claro, facilita a qualidade de vida, sem dúvida, tem o seu valor, mas não pode ser realmente o propósito, porque isso irá privar desta satisfação que vem deste propósito interno, que é uma plenitude e uma emoção de preenchimento que só o propósito pode dar. Portanto, que só a conexão interna com a sua alma poderá, obviamente, proporcionar estes aspectos. E quais são as consequências? Eu vou falar nelas já a seguir. Ter um foco excessivo em resultados tangíveis pode trazer várias consequências, afetando diferentes aspectos da vida pessoal, profissional e emocional da pessoa. E vou dar aqui algumas das possíveis consequências deste padrão. Vou começar pelo um dos mais frequentes, que é o stress e a ansiedade. O foco excessivo em resultados tangíveis, fora dela, portanto, que a energia da pessoa está fora dela, completamente fora, como se fosse só o fora que vai dar, obviamente, aquela emoção de felicidade ou de paz que ela procura. Quando ela está focada fora dela, neste caso em resultados tangíveis, fora dela, vai levar a altos níveis de stress e ansiedade. Especialmente se a pessoa se sentir pressionada a atingir metas específicas. A constante preocupação com os resultados vai gerar uma sensação constante de pressão. A insatisfação contínua. Quando os resultados tangíveis se tornam um único medidor de sucesso, é sempre fora dela, a pessoa vai enfrentar insatisfação constante. Mesmo após alcançar metas, porque vemos muitas pessoas que conseguem alcançar determinados objetivos profissionais, ou seja, o que for fora delas, e que continuam insatisfeitas, não é? Continuam ansiosas, querem sempre mais. A sensação de realização, regra geral, pode ser efêmera, levando a uma busca incessante por cada vez mais e mais e mais. A perda de apreciação do próprio processo. Um foco exclusivo nestes resultados exteriores assim pode fazer com que a pessoa negligencie ou subestime o processo necessário para atingir esses resultados. E isso pode levar à perda de apreciação pelas etapas e o esforço envolvidos, ou seja, o estar a apreciar a aprendizagem em si, o caminho em si que está a fazer e não está só focada no resultado. O risco de burnout, que é muito frequente e cada vez mais, e aparecem cada vez mais casos, ou seja, porque a busca incessante por resultados pode levar ao esgotamento físico e emocional conhecido que nós conhecemos como burnout. A pessoa pode sobrecarregar de tal maneira com o trabalho árduo, sem pausas adequadas, sem respeitar o seu ritmo, sem ter uma boa rotina de vida, que acaba obviamente por arrebentar. O corpo vai avisando, ela não respeita, não se muda, não se transforma e cria boas rotinas de vida que lhe irão dar mais energia e iriam realmente conseguir ajudá-la a alcançar esses objetivos de uma forma muito mais salutar, e o corpo, a mente acabam por arrebentar. A baixa de criatividade, porque o foco estrito em resultados tangíveis vai sufocar a criatividade. A pressão para atingir metas específicas pode limitar a capacidade de explorar novas abordagens e soluções inovadoras. Aqui um comprometimento da saúde mental, não só, eu pus este aqui, comprometimento da saúde mental. O foco excessivo em resultados vai afetar negativamente a saúde mental, aumentando o risco de ansiedade, depressão e outros distúrbios emocionais.